Hoje eu queria falar sobre o lugar que eu vivo e se vale a pena ou não morar aqui. Eu moro no interior de Goiás, numa cidade de 60 mil habitantes. A primeira coisa que eu queria falar para deixar mais claro qual que é a realidade da minha cidade, do meu estado, é que, apesar de ser uma cidade de 60 mil habitantes, ela está entre as maiores do estado de Goiás. Por que eu digo isso? É um estado que tem mais de 200 municípios e a minha cidade ela está em 24º lugar. Ou seja, em questão de população. Então, um estado com, acho que 250 municípios, se não estiver enganado, tem cidades aqui muito menores. Apesar daqui ser muito pequeno, a grande maioria é bem menor. Então tem muita cidade aqui com 5, com 2 mil habitantes, com 10 mil, com 20 mil habitantes. Então cidade com cerca de 55 a 60 mil habitantes, dentro da realidade do estado, ainda está longe de ser uma cidade minúscula, entendeu? E pra mim aí é que mora o problema. Por quê? Eu posso dizer que vale a pena ou não morar aqui onde eu moro? É difícil, porque tem alguns pontos que tem que avaliar. Acho que o principal para quando uma pessoa vai morar num lugar é dinheiro, né? Eu não vou nem dizer trabalho, mas é dinheiro. Em qual situação que a pessoa tá? Ela tá no começo de carreira, ela tá no meio de uma carreira, ela tá no final da carreira dela, ela tá aposentada já, ela trabalha com a internet, ela pode ganhar dinheiro de onde ela quiser, ela precisa procurar muito um trabalho no lugar que ela for chegar, ela tem qualificação para conseguir um bom trabalho, ela não tem, ela vai ter que se submeter a subemprego, ou ela já tem habilidades que fazem ela trabalhar por conta própria. Então, muitos fatores, certo? Se a pessoa chegar aqui, ou na maior parte das cidades do interior de Goiás, para procurar um emprego que de baixa qualificação, famoso subemprego, vai ser difícil. A verdade é essa, que vai ser difícil. Aqui tem algumas indústrias, beleza, mas assim, é limitado. Não é como uma cidade grande que tem centenas, milhares de indústrias. É uma ou outra, assim, sabe? Tem algumas, mas é limitado. Não tem como. As vagas são limitadas. É difícil para a pessoa chegar num lugar. Aqui dentro já sempre tem gente desempregada e que está na fila, às vezes, está numa fila de espera para entrar nessas indústrias, nessas empresas. Tem lojas no centro da cidade, mas assim, que estão... eu passo na frente delas, eu não vejo nenhuma com placa procurando funcionário, não vejo nada disso. Um paradão total, não tem movimento, não tem procura. Deve estar uma crise, com certeza está uma crise danada, né? Então, nesse caso, se eu chegar aqui para procurar emprego, não acha não? Eu acho bem difícil, tá? Então, a não ser que sejam algumas cidades maiores, aqui, como eu disse, a minha é a 24ª. Então, tem 23 cidades maiores que essa daqui ainda dentro do estado para se procurar um emprego. As maiores ali, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Itumbiara, que é aqui perto, Caldas Novas, que é aqui perto também, Jataí, algumas cidades ali no entorno de Goiânia, no entorno de Brasília, essas eu já acredito que seja uma realidade bem diferente. Essas têm muitas indústrias, muita gente, só que, como tem muita gente também, acaba que fica mais fácil dessas indústrias conseguirem candidatos e acaba tudo ficando concorrido também, né? Mas eu acredito que seja uma realidade diferente, porque já são cidades de um nível acima, cidades que têm shopping, cidades que tem meio que um bairro industrial, como ali em Aparecida de Goiânia, que é grudado em Goiânia, que é a segunda maior cidade do estado. Ali
lotado de indústria, muitas mesmo. Só que aí atrai muita gente de fora. Então também acaba sendo concorrido. Outros fatores que a gente pode pensar em relação se vale a pena viver aqui ou não. Lazer. Bom, aqui não tem shopping, não é uma cidade grande o suficiente, por enquanto, para ser construído um shopping, apesar que tem um rumor de que vão construir um shopping aqui, eu não acredito que por agora isso possa acontecer. Mas se a pessoa viveu numa cidade grande a vida toda e vir pra cá, ela vai ter também dificuldades com a questão de lazer. Ela não vai achar muitas alternativas, a não ser que seja pit dog, que para quem não sabe o que é pit dog, aqui em Goiás é aquelas lanchonetes que ficam abertas à noite, que vendem sanduíche, x-tudo, x-salada, essas coisas. Esse é o lazer que tem aqui. Alguns espetinhos, bares, mas assim, bar tem em todos os lugares. Tem um bar ou outro aqui, assim. Aqui do lado onde eu moro tem uma avenida grande com uma quantidade até grande assim de bares. No centro da cidade tem bastante bares. É o que tem. É bar, é um restaurantezinho ou outro, e pit dog, e é isso. O lazer que tem na cidade é esse. Você não vai achar muita coisa além disso, muita variedade também. Você não vai conseguir abrir o iFood e achar qualquer tipo de comida, não vai ter, igual numa cidade grande, não tem. Mas tem uma certa variedade. O básico você acha. Se você abrir o iFood para pedir alguma comida, o básico tem. Lanche, sanduíche, pizza, até comida japonesa, tem umas 2 ou 3 restaurantes. Assim, o básico tem, não falta. Mas questão de lazer é isso. Se contentar com isso. Bom, então eu falei de trabalho, de lazer, de segurança. O estado todo, assim, tem gente que mora aqui em Goiás, pode discordar comigo, talvez por uma questão política. Eu não tô falando de político nenhum, eu tô falando da realidade que eu vejo e dos números que eu já vi de notícias, de pesquisa, de tudo que apareceu. O estado de Goiás, hoje, ele é o estado mais seguro do Brasil. Isso é inquestionável, tá? Isso é inquestionável. Hoje tem segurança, sim. Aqui, na minha cidade, eu não... Assim, ó, muitos anos que eu não ouço falar de um assalto à mão armada. Não ouço falar de sei lá, assaltar banco há muito tempo, muitos anos mesmo. Aí pode aparecer alguém para falar que conhece sim, que aconteceu de perto. Gente, acabar com o crime, fazer um lugar ficar totalmente seguro é impossível. Eu tô falando em relação a qualquer outro estado do nosso país. Tô fazendo uma comparação com o nosso país. O estado de Goiás é sim um estado seguro e muito provavelmente o mais seguro do país. E isso, você pode pesquisar um monte de coisa, de gente falando, especialistas, pessoal lá do Rio de Janeiro pesquisando e estudando a polícia aqui do estado de Goiás, tá? Então, assim, crime não vai acabar totalmente, não tem como. Mas seguro, em relação ao resto do país, o estado de Goiás é um estado seguro, sim. Então, como todo o resto do estado, aqui na cidade também é. Então, assim, acho que os pontos principais trabalho, lazer, segurança, transporte público não tem. Eu, sinceramente, eu vejo uma necessidade. Eu acho que deveria ter sim, porque aqui, na realidade da minha cidade, se tivesse ali 2 ônibus por dia passando nas principais avenidas da cidade a cada hora, já resolvia o problema e eu não acho que é um gasto muito grande. Eu acho que poderia sim ter um transporte público aqui, só que, claro, a verdade é que ia quebrar os motoristas de aplicativo, os mototáxis, ia quebrar todos, né? Então esses vão morrer de raiva de eu falar isso. Mas eu acho que daria sim para ter transporte público. Coisa de 2 ônibus passando nas principais avenidas da cidade
resolveria tudo. Porque assim, se você não tiver um carro, se você não tiver uma motinha, você não consegue ir pro lugar nenhum. Você não consegue, vai ter que andar quilômetros pra ir pro centro da cidade. Quilômetros e quilômetros. Ah, não é muito, é 2 quilômetros, 3. Mas assim, é uma caminhada boa, né? Então o transporte aqui não existe. É basicamente isso. Se eu em algum momento eu lembrar de outras coisas que dá pra falar da realidade daqui, da minha cidade, do estado, eu posso voltar e falar. Mas é basicamente isso. É isso aí. Qualquer coisa que eu tenha pra falar mais a respeito desse tema eu volto pra comentar, beleza? Valeu, falou e até a próxima.